A nossa matéria é filosofia da linguagem. E digo desde já que nós não iremos adotar nenhum livro-texto no sentido clássico da palavra, de que nós vamos seguir esse livro do início ao fim, com seus esquemas, etc. Nós precisamos adotar um livro-texto porque esta é a orientação da instituição. Por isso, o livro-texto que vocês irão receber quando receberem a cópia do conteúdo programático, nosso livro-texto é um livro chamado Origem da Linguagem, de um filósofo alemão chamado Eugen Rosenstock Hussey. Ponto. Tendo dito isto, aviso desde já que não iremos seguir o livro. Pronto. Então vamos tratar de algumas coisas que estão no livro. Mas o exercício de filosofar é um exercício de pensar. Portanto, ninguém está dispensado de pensar nesta aula. Nós precisaríamos pensar. E nós iremos pensar a respeito da linguagem. Se nós formos olhar dentro da classificação da filosofia, aquilo que é o esquema clássico da filosofia, vocês quiserem encaixar essa nossa matéria em algum lugar, essa matéria precisa ser encaixada dentro da antropologia filosófica. Portanto, trata-se de uma matéria que irá falar de um fenômeno chamado linguagem, que acontece com os seres humanos. Portanto, a filosofia da linguagem é um capítulo da antropologia filosófica. Pelo menos é essa a classificação tradicional. Nós iremos ver, porém, que a filosofia da linguagem tornou-se, nos últimos tempos, uma espécie de cavalo de batalha do movimento revolucionário mundial. Nós iremos ver o que quer dizer essa mentalidade revolucionária, o que é que eles pretendem fazer com a filosofia da linguagem, por que é que eles falam tanto de filosofia da linguagem e gostam tanto de filosofia da linguagem. Mas não é esta a matéria em si. A matéria em si é estudar a linguagem como ela é. Só que é inevitável nós, ao estudar a linguagem filosoficamente, denunciarmos também as contrafações, ou seja, aquilo que é a ideologia. Aquilo que são usos desonestos da filosofia da linguagem. Então, precisamos aqui, desde o início, colocar algumas coisas bem às claras. Antes de começarmos a refletir sobre o tratado de filosofia da linguagem e refletir sobre a filosofia da linguagem em si, eu preciso me apresentar para vocês. Agora, no caso aqui, não é se apresentar biograficamente. No caso, é se apresentar intelectualmente. Eu preciso apresentar para vocês as opções intelectuais que eu fiz. Não sou nenhum inventor de nada, não é? Mas é importante dar esse aviso prévio para os alunos, para vocês saberem com quem é que vocês estão lidando. A primeira coisa que os senhores devem saber é que eu sou cristão. Mais especificamente, católico. Mais especificamente ainda, sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana. E eu advirto aos senhores uma coisa gravíssima a meu respeito. Eu creio no que eu sou. Ou seja, eu estou profundamente convencido da verdade da Igreja Católica. E esta é a minha fé. Como é que eu
posso sintonizar isto com o exercício da filosofia, bom, aí nós iremos ver aos poucos como é que isto não atrapalha em nada, muito pelo contrário, ajuda, né, a se fazer filosofia, a se refletir filosoficamente. Mas saibam que eu não terei medo de ser quem eu sou. Eu não terei medo de, sendo um padre católico, parar, dizer, olha, a fé católica diz isso, isso e isso. Eu preciso ser honesto com vocês, dizer o que é que a fé católica crê, para que vocês conheçam os pressupostos do meu pensamento e aí a gente possa fazer filosofia. Você vai dizer, padre, mas como é que o senhor quer fazer filosofia e colocar religião no meio? Não, não quero colocar religião no meio. O que eu quero é ser honesto com vocês. Qualquer pessoa que faça filosofia, antes de ele começar a filosofar, ele já tem uma série de convicções. Se ele é ateu, ele tem fé na não existência de Deus. Portanto, ele já tem uma opção. Nós vivemos numa época em que parece que científico é somente o ateu, né? Porque o ateu não tem fé. Não, o ateu tem fé, ele crê que Deus não existe. Nós iremos ver, no segundo semestre, quando nós estudarmos a Teodiceia, que essa é uma fé que exige muito mais esforço do que a fé cristã. Ser ateu, você precisa de muito mais convicção para ser ateu, precisa de muito mais esforço interior para ser ateu do que para ser cristão. O que não faz dos ateus uns heróis, né? Muito pelo contrário. Faz deles uns cabeça duras obstinados, mas tudo bem. Então, eu não tenho nenhum pudor de ser quem eu sou. Eu não me envergonho de ser padre. Eu não me envergonho de crer. Eu não acho que isso seja uma desonestidade. Eu acho, muito pelo contrário, que isso é uma coisa muito boa e gostaria que todos crescem também. Só que eu não estou aqui para pregar. Eu não sou um pregador. Eu não entro nesta sala de aula na qualidade de sacerdote. Não é? Eu não entro aqui para pregar o evangelho e para converter os senhores para o evangelho. Eu entro aqui para refletir filosoficamente. Mas, porém, contudo, todavia, seria desonesto da minha parte ficar brincando de não ter fé. Faz de conta que eu não tenho fé e fazer filosofia. Isso não existe, gente. Ninguém faz filosofia desse jeito. A filosofia, ou ela é uma reflexão onde o seu pensamento faz um esforço racional de refletir sobre a sua vida real e concreta, ou você não é filósofo coisa nenhuma, entenderam? O filósofo, ou ele reflete a respeito da vida real e concreta que ele tem, ou ele não está fazendo filosofia. A filosofia não é um exercício de masturbação mental, onde eu fico repetindo algumas ideias prazerosas. Por isso que eu uso a palavra masturbação, né? O que é masturbação? Sexualmente falando. Masturbação é um ato de buscar prazer, né, a partir de mim mesmo, sexualmente. Muito bem. Então, existem ideias prazerosas. Não existe só o prazer sexual, venéreo, genital. Existem ideias prazerosas. Então, a filosofia não é simplesmente uma série de ideias prazerosas que eu fico girando na minha cabeça, né, porque eu gosto de pensar assim. Ou a filosofia entra em contato com a minha vida, ou não é um exercício filosófico. Ou eu reflito a partir da minha vida e questiono, e critico, e busco racionalmente, ou então eu não estou fazendo filosofia nenhuma. Então é por isso que não é possível fazer filosofia abstraindo da pessoa que filosofa. A filosofia feita por uma pessoa imoral é uma coisa, a filosofia feita por uma pessoa que leva a sério a moralidade é outra coisa. Por quê?
Porque existe uma tendência no ser humano, e nós estamos aqui simplesmente analisando o ser humano como tal, existe uma tendência no ser humano de enganar a si mesmo. As pessoas vivem numa ideia estranhíssima de que nós queremos conhecer a verdade. Essa ideia é muito estranha. Porque se você for honesto com você mesmo, não precisa nem ir na vida dos outros, você precisa somente ir para a sua vida. Se você for honesto com você mesmo, você verá que existe em você uma tendência de enganar a você mesmo. As pessoas não querem saber a verdade. As pessoas precisam saber a verdade. O ser humano é chamado a conhecer a verdade. O ser humano, para ser ser humano, ele precisa buscar a verdade. Mas as pessoas não querem saber da verdade. Nosso Senhor Jesus Cristo disse, a verdade vos libertará. Mas ele não disse que a verdade ia ser agradável. Ele não disse que a verdade ia fazer cosquinhas, né? A verdade, no mais das vezes, é dolorosa e desagradável. Então, antes de nós fazermos filosofia, é necessário que os senhores saibam que na tradição filosófica ocidental, na qual eu estou inserido, você não é obrigado a estar inserido nela. Tá? Eu só estou sendo honesto para você, com você, estou dizendo, eu estou inserido na tradição filosófica ocidental. Isso quer dizer Sócrates, Platão e Aristóteles. Tá? Que são os gigantes da tradição filosófica ocidental. O resto tem uma série de outros anõezinhos aí ao redor, que ajudam, mas não tem a estatura desses gigantes. Eu estou dentro desta tradição, estou dando minha identidade, estou sendo honesto com você. Você é obrigado a ser assim? Não, meu filho. Você pode ser marxista, revolucionário, gnóstico, filha da mãe. Estou falando filha da mãe porque está sendo gravado, tá? Eu não quero colocar um palavrão no site, tá bom? Você pode ser o que você quiser. Problema seu. Não me interessa, tá? Eu só estou dizendo quem eu sou. Na tradição filosófica ocidental, existe uma convicção de que não é possível ser filósofo se eu não for virtuoso. Então vejam só. Se eu não for uma pessoa de virtude, não é possível fazer filosofia. Por quê? Porque a imoralidade de minha vida irá afetar a busca da verdade. Gente, se você não é uma pessoa virtuosa, você irá se enganar o tempo todo. Se enganar no sentido forte da palavra, ou seja, passar a perna, enganar a você mesmo, mentir para você. Os seres humanos têm uma tendência real, concreta, de enganar a si mesmos. Isso você não precisa acreditar em mim, isso não é objeto de fé, isso é constatável em você. Olhe para a sua vida. Vejam, nós estamos aqui fazendo filosofia, não me interessa aqui a decodificação de textos dificílimos. Você pega um texto de Kant, né? Kritik der reine Vernunft. Vamos ler a crítica da razão pura de Kant e fazer aquelas análises mirabolantes daquele texto dificílimo. E isso é filosofia. Gente, a filosofia ou ela parte da vida, ou ela não é filosofia. Isso aqui não é um curso de exegese kantiana. Uma coisa é exegese kantiana, né?
É dificílimo entender Hegel. Aí você faz um curso de exegese hegeliana para entender o que Hegel pensa. Mas não me interessa o que Hegel pensa. O que me interessa é a verdade, senão isso não é filosofia, entendeu? Me interessa a busca da verdade. O esforço filosófico é um esforço de busca da verdade, sabendo que eu jamais irei alcançar essa verdade plenamente, mas eu também devo procurá-la. Por isso chama-se filosofia e não sofia. Não é? Filosofia quer dizer um amor pela sabedoria, uma busca amorosa da verdade. Eu amo a verdade e por isso irei buscá-la. Se ela dói, problema. Eu irei buscar mesmo assim. Está entendido o que é o esforço filosófico? Se no esforço filosófico eu tiver que dizer que Kant era um idiota, eu direi que Kant é um idiota. Mas ele era inteligentíssimo. Podia ser eruditíssimo. Poderia ter inventado uma filosofia complexíssima, dificílima de decodificar. Ótimo. Nem por isso, menos idiota. Então vejam, por que é que eu digo que o filósofo precisa ser virtuoso? Vamos analisar isso, vamos ver se isso é verdade, se eu posso constatar isso na minha vida. Vamos pensar em alguma coisa da sua infância. Gente, o ser humano mente. Por que é que uma pessoa mente? Uma pessoa mente para fugir de uma encrenca, não é isso? O guri está jogando bola no pátio. Ele dá um chute na bola, a bola bate na janela e quebra a vidraça. Chega um adulto e pergunta quem fez isso. Todo mundo sai correndo. O culpado sai correndo porque não quer ser incriminado. Os outros porque não querem ser incriminadores. E pronto, na cumplicidade geral, todo mundo sai correndo. Mas imaginemos que a criança se encontra com o pai. E o pai, com um olhar severo, olha para o filho e diz: quem fez isso? A criança começa a balbuciar uma desculpa e uma mentira. E o pai diz: eu não quero saber. Eu quero saber quem fez. E com esta atitude, o pai crava os pés da criança no chão da realidade, do mundo real. Gente, este é um acontecimento moral na vida de um ser humano. Existe uma facilidade no mentir. Mentir é escapar das consequências do que eu fiz. A criança trêmula diz: fui eu. Muito bem. Não faça mais isto. Vá na cozinha, pegue a pá e a vassoura. Vamos limpar essa sujeira. Muito bem. Agora você vai fazer tal tarefa para pagar as consequências do que você fez, né? Então, durante um mês, agora você vai levar o lixo lá para fora. Só você. Era sempre você e seus irmãozinhos, agora vai ser só você, para você pagar com o seu trabalho a consequência do que você fez, que foi quebrar aquele vidro. Isso chama-se educação moral. A criança precisa compreender o que é a realidade. O que é realidade? Senhores filósofos, escreva aí, por favor. Real é aquilo que é independente do meu pensamento. Ou seja, real é aquilo que é mesmo que eu não queira. Real é uma coisa que é mesmo que eu não queira que seja assim.
Gente, isto é um fenômeno que acontece na vida das pessoas. As pessoas aprendem o real. A criança, ela vive no mundo da fantasia. O que é o mundo da fantasia? É o mundo onde eu sou o demiurgo, não é isso? Eu sou o fazedor. Eu sou o construtor do mundo. Eu crio um mundo fantástico, um mundo fantasmático. Eu crio aquele mundo, o mundo da fantasia. Para a criança não existe ainda um conceito de real. Para a criança tudo é fantasia. Acontece que chega um certo momento em que a criança aprende por experiências que geralmente são traumáticas, não é isso? Por experiências traumáticas, a criança aprende que existe uma realidade. Por exemplo, a criança brinca na sua fantasia, mas ela quebra a perna. Quando ela quebra a perna, ela vê, eu não posso levantar da cama. Esse é o mundo real. Ah, mas eu quero, mas não posso. Isso é uma experiência traumática de querer uma coisa e a realidade me impedir. Eu quero passar por aqui, mas aqui tem uma parede. Aí, só que nós temos que ver o seguinte, nós estamos numa sociedade que ensina exatamente o contrário. Qual é o tipo de idiotice que você aprendeu até hoje na sua vida, desde da escola primária, que os professores de vocês ensinaram? Essa organização criminosa chamada MEC, né? Ministério da Educação e Cultura, está acabando com a cultura e com a educação no Brasil. Por quê? Porque os professores são todos treinados para não ensinar nunca algo que seja verdade. É sempre uma opinião. Para mim, tal coisa está certa. Para mim, tal coisa está errada. Para mim, vejam, para mim, isso é um mundo infantil. Para mim, ali tem uma porta. E, no entanto, não tem uma porta. Se você for lá, você vai bater a cara. Não, mas isso é intolerante você chegar e dizer que ali não tem porta. Você tem que respeitar as opiniões diferentes, não é isso? Então você respeita a diversidade. A pessoa acha que tem uma porta, deixa ela achando. Enquanto isso, ela bate a cabeça e morre. Grande caridade é essa, uma tolerância criminosa. Existe tolerância criminosa, gente. Quando a pessoa está se fazendo mal e você não avisa, você está sendo muito tolerante. Mas isso chama-se egoísmo. Não é? Por exemplo, seu filho está se drogando. Não, mas nós temos que tolerar, é a opção dele, coitado. Nós temos que ter, né? Temos que fazer uma experiência plural. Plural. Ele acha que cocaína não faz mal. Eu acho que cocaína faz mal, mas eu tenho que respeitar a opinião do meu filhinho. Enquanto isso, seu filhinho se lasca, né? Porque se ele acha que cocaína não faz mal, objetivamente, no mundo real, naquele mundo onde as coisas são, apesar de você achar o contrário, no mundo real, as células do cérebro dele estão sendo prejudicadas pelo consumo de cocaína. No mundo real é assim, gente. No mundo real, o mundo real é o mundo da minha conta bancária. A minha conta bancária, se eu for lá agora acessar na internet, minha conta bancária tem 4 mil e poucos reais, quase 5 mil reais. E eu tenho uma dívida de 35 mil reais. Esse é o mundo real. Estou esperando entrar dinheiro para dizer o que é que eu estou dizendo para os meus credores. Devo, não nego, pago quando eu puder. Porque esse é o mundo real, gente. O mundo real é que eu gostaria de ter mais dinheiro. Andei gastando dinheiro demais. Por quê? Porque andei ajudando a construir igreja lá em Barão do Melgaço, andei ajudando não sei quem a pagar não sei o quê, entende? Emprestando dinheiro aqui e ali, pronto. Gastei 35 mil reais, tá? De dinheiro que agora está fazendo falta porque eu preciso pagar outras coisas. Esse é o mundo real.
Agora, o que é que acontece? Existe uma falta de virtude no filósofo que diz, gente, a verdade, ela é relativa. Por quê? Porque esse animal que diz isso, ele está sendo desonesto, porque ele não vive nisto. Ninguém relativista vive de relativismo. Experimenta. Você tem 40 mil reais na conta. De repente, no extrato bancário aparece só 4 mil reais. Sumiu um zero. Ó, né? A vírgula mudou de lugar. Aí você vai lá para o gerente reclamar. Aí o gerente diz, não, mas a verdade é relativa. Para mim, 40 mil reais e 4 mil reais é a mesma coisa. Você vai aceitar isso, ô filósofo relativista? Hein? Ou você vai brigar com o gerente? Não, mas você não pode ser intolerante assim. Gente, essas pessoas relativistas são imorais. O relativismo é imoral. É desprezível. O relativismo não merece respeito. A pessoa pode até merecer respeito, que eu não quero que ela morra. Não estou querendo matar ninguém. Mas a posição dela, a posição filosófica que ela tomou é imoral e, portanto, essa pessoa é imoral. Pode ser papa, bispo, padre, cardeal, meu patrão, o que for, é imoral. Não estou com medo de chamar bispo de imoral se ele for relativista. Não estou com medo de chamar formador de imoral se ele for relativista. Não estou com medo de chamar o senhor de imoral se o senhor for relativista. Se o senhor é relativista, saiba, eu tenho a plena convicção que o senhor é imoral. Portanto, mude, converta-se, seja virtuoso, porque senão você jamais poderá fazer filosofia. Verdadeiro sentido da palavra filosofia, que é buscar a verdade. Porque o relativismo é imoral. O relativismo é imoral porque o relativismo é um recurso ideológico do qual a pessoa se aproveita quando lhe convém. Um homossexual diz assim, não, eu acho que o sexo homossexual não tem problema nenhum. Mas, meu filho, você não está vendo que não está na ordem da criação? Os órgãos do corpo humano têm um sentido. Eles têm propósito. Eles têm um jeito de funcionar. Os órgãos sexuais, os órgãos digestivos, do sistema digestivo, né? As coisas têm finalidade. Você vê, por exemplo, a boca. A boca produz saliva. A saliva vai ajudar a digerir os aminoácidos. O estômago produz um ácido que vai ajudar a digerir as proteínas. O fígado vai digerir a gordura junto com a vesícula, etc. O pâncreas vai ajudar a digerir o açúcar, etc. Tudo tem finalidade, as coisas funcionam perfeitamente. Quando as coisas começam a não funcionar, o que é que você faz? Você vai ao médico. Agora, o homossexual que diz, não, mas isso é muito relativo. Você tem que respeitar a minha diversidade. Porque eu acho que isto é correto. Eu acho que sexo com outro homem é correto. Bom, quando eu era pequeno, me ensinaram que homem com homem dá lobisomem, né? Que esse negócio de homem com homem não dá certo. E por que não dá certo? Não dá certo porque não há ninguém que prove o contrário. Gente, o pênis foi feito para a vagina, não foi feito para outra coisa. Se você quer colocar em outro orifício, não vai dar certo.
Não vai funcionar aquilo que foi feito, tem um propósito. Agora, por que é que você aceita que as coisas são inteligíveis, são feitas com um propósito quando vai ao médico, mas não aceita quando você vai para a cama com outra pessoa? Porque você é desonesto. Porque você aceita quando lhe convém. Isso chama-se safadeza. Falta de fibra moral. Falta de coerência. Eu não posso chamar de outra coisa. Vejam, com isto eu não estou, atenção, não estou condenando os homossexuais e dizendo que eu vou colocar uma lei no Congresso para colocar os homossexuais na cadeia. Não. Existe uma distinção básica no cristianismo, né? Que não é só no cristianismo, em qualquer ética. Existe uma distinção básica entre pecado e crime. Nem todo pecado é crime. Não é isso? Xingar o seu pai é pecado, mas ninguém vai para a cadeia por isso. Estão de acordo? Eu não estou aqui advogando a criminalização do homossexualismo. Quem está advogando criminalização do cristianismo são os homossexuais. É diferente. Eles querem colocar tudo quanto é padre e pastor que diz que o homossexualismo é pecado na cadeia. Tem projeto no Congresso para isso. Né? Eles querem colocar os cristãos na cadeia, para que os cristãos não digam que o que eles fazem é pecado. Agora, os cristãos não querem colocar os homossexuais na cadeia. Não é posição da Igreja Católica dizer que nós vamos ter que fazer agora leis para colocar os homossexuais na cadeia. Não é isso. A Igreja Católica vai continuar dizendo que o uso correto do sexo não é esse. Portanto, você está errando o alvo. Você está pecando. A palavra pecado quer dizer isso, errar o alvo. Hamartia em grego, hatá em hebraico, errar o alvo. Você está errando a finalidade das coisas. Por isso, está prejudicando a você mesmo. A Igreja Católica ama tanto os homossexuais que a Igreja Católica diz, meu filho, pare de se fazer mal. É isso que a Igreja Católica faz. Quando diz aos homossexuais que parem de ter relações sexuais homossexuais. Porque isso vai fazer mal a você. Porque eu amo você, eu digo a você, pare de fazer isso. Não é intolerância, é exatamente o contrário, é amor. Agora, se você é relativista, existem homossexuais que não são relativistas. Existem homossexuais que enxergam perfeitamente a verdade. Eles dizem, conheço, são amigos meus, católicos, homossexuais católicos, que dizem, padre, o que eu faço é pecado. Só que eu não dou conta de não fazer. Hoje, aqui e agora, do jeito que eu estou espiritualmente, eu não dou conta. Esses homossexuais, conhecidos por mim, meus amigos, a quem eu amo, contra os quais eu não tenho nenhuma discriminação, esses homossexuais, né? Casais até de homossexuais vão à minha missa lá na catedral, 5 horas da tarde, no domingo. Não comungam, porque sabem que não podem comungar. Inclusive um deles, quando eu era seminarista, preparei para a crisma, né? Ele tinha 14 anos de idade, depois viu que ele não dava conta da castidade, agora já está com 30 e poucos anos de idade. E está morando com outro cara, né? Por quê? Porque ele viu que não dava conta. Ele vinha, chorava as pitangas, querendo viver a castidade, sofrendo, não sei o que, etc e tal. Toda semana ele caía com pessoas diferentes. Estava vivendo uma certa promiscuidade. Até que ele mesmo chegou à conclusão, olha, vou fazer o seguinte, eu vou ficar com um só. É pecado, eu sei que é pecado. Mas pelo menos com um só, está menos ruim do que viver a destruição de pulando de galho em galho toda semana. Então, esse rapaz, né, começou a ter um relacionamento com outro e levou o cara, pela primeira vez, à missa no domingo, lá na catedral.
E o parceiro dele entrou na fila de comunhão. Entrou na fila de comunhão, quando voltou para o banco, esse meu amigo olhou para ele e disse: escuta aqui, você é um hipócrita. Você não tem vergonha na cara de fazer isso, de ir lá comungar, vivendo aquilo que nós vivemos. Você não tem temor a Deus. Você não vê que o que nós fazemos não é correto. Você não pode comungar. Deu uma lição de moral no parceiro. Os dois choraram, se abraçaram, se perdoaram, etc e tal. Mas depois nunca mais entrou na fila de comunhão e vão à missa todo domingo. Gente, essas pessoas que sofrem assim, que têm uma retidão de consciência, esse povo vai entrar no céu antes de mim. Entende? Eles sabem muito bem o drama interior que eles vivem. Mas é uma retidão. Se vê que são pessoas que procuram a retidão. São pessoas que não estão brincando com a verdade e adaptando a verdade aos seus gostos. São pessoas que sabem, Deus fez o mundo, as coisas têm propósito. Vamos usar a linguagem filosófica, né? Existe uma inteligência, existe um logos que fez as coisas, que pôs um propósito nas coisas. Existe uma ordem racional na realidade. Esta ordem racional nem sempre é aquilo que eu gostaria que fosse. Por isso, eu posso muitas vezes estar em falta de sintonia dramática com essa realidade. Isso é um drama interior, isso é um problema interior, mas eu tenho que ser honesto de dizer: eu não estou em sintonia. Este homem que tem esta retidão é capaz de ser filósofo. Mas se você comete a desonestidade do relativismo, você jamais vai ser filósofo. Agora, vejam só, isso daqui não é aula de catecismo, e eu quero que vocês entendam que vocês podem absolutamente discordar de mim. Pode discordar. Tranquilamente. Dizer: não, padre, eu acho que o relativismo é moral. Então, muito bem. Ponha as suas razões. Eu irei debater com você. Nós iremos conversar aqui. Prometo, né, que eu vou fazer o possível para tentar entender os seus argumentos. Mas nós estamos fazendo filosofia. Então, aqui o que vale são os argumentos. Eu estou apresentando os meus argumentos. Você pode apresentar o contrário. Então, vejam, existe dentro do projeto filosófico ocidental tradicional algo que é pré-filosófico, que é esta vida virtuosa. Os seres humanos, por causa do pecado original, isso é um dado da fé, a filosofia não conhece pecado original, a filosofia não sabe que o pecado original existe. Quem sabe que o pecado original existe é a revelação, portanto é um dado teológico, não é? Mas embora a filosofia não saiba do pecado original, a filosofia vê as consequências do pecado original. É algo que é palpável, é algo que você vê. Basta você ser honesto com você. Veja que você tem uma tendência para o pecado, para a desonestidade, para a mentira. Você tem essa tendência. E você precisa a todo momento estar se fiscalizando para não se enganar. Portanto, existe, antes do projeto filosófico, existe uma deliberação moral, existe uma decisão moral de chegar e dizer: eu irei buscar a verdade, mesmo que ela seja dolorosa. E isto é algo que só pode ser feito por uma pessoa que tem coluna vertebral, moralmente falando, que tem verve, não é? Que tem coluna vertebral, que tem esse nervo, essa capacidade de enfrentar verdades doloridas, sofridas. Então, meus queridos, vejam só. Antes de nós começarmos o nosso curso de filosofia da linguagem, nós precisamos, em primeiro lugar, compreender o que é
filosofia. Entender que por trás do projeto filosófico existe um pressuposto. Ninguém nasce fazendo filosofia. As crianças no berçário não fazem filosofia. Quando uma pessoa começa a fazer filosofia, ela já tem toda uma história pessoal. E aquela história pessoal, ela influencia no resultado da investigação filosófica. Você vai chegar e dizer assim, mas Padre Paulo, me diga uma coisa. Isto que o senhor está fazendo não é a falácia do argumentum ad hominem. O que é argumento ad hominem? Argumento ad hominem é assim. Você está aqui defendendo, sei lá, uma posição filosófica, metafísica, fenomenológica, vamos supor, você está defendendo a filosofia de Kant. E eu digo, mas você é um adúltero. Você não tem, né, moralidade para estar discutindo filosofia comigo. Isso é argumento ad hominem, né? Entenderam? Isto é um argumento ad hominem porque você não está tocando no argumento que ele está falando. Ele está dizendo as coisas para você. Está discutindo filosofia e você está dizendo, mas você é adúltero, você é um drogado, você é homossexual, não é isso? É como chegar e dizer assim, vocês já ouviram falar de um filósofo chamado Michel Foucault, né? Foucault, ele era homossexual, drogado, né? E morreu como uma das primeiras vítimas da AIDS. Foucault, por exemplo, diz que uma das maiores emoções que ele teve na vida foi um dia que ele estava drogado e atravessou uma rua em Paris, quase foi atropelado. Diz que aquilo para ele foi o auge, foi o clímax do prazer, né? Esse medo, essa carga de adrenalina sob efeito das drogas, do quase atropelamento. Tudo bem. Então, só para dizer assim que é um sujeito que tem uma vida moralmente bastante questionável, né? Se eu pego a filosofia de Foucault e julgo a filosofia de Foucault, sem querer entrar nos argumentos que ele usa, e sem querer entrar no conteúdo do que está sendo discutido, e descarto a filosofia de Foucault, simplesmente pelo fato dele ser gay, eu estou usando um argumento ad hominem. Isso é uma falácia. Estamos de acordo? Só que não é isso que eu estou fazendo. O que eu estou dizendo, o que eu estou analisando é o argumento. Eu estou dizendo que o argumento é imoral. Entenderam a diferença? Se eu chego e digo assim, Deus existe, e um cara diz, mas você é um ladrão. Bom, isso é um argumento ad hominem. A existência de Deus, né, não tem nada a ver com o fato de eu ser ladrão ou não. O que é que tem a ver alhos com bugalhos? Santo Tomás de Aquino dizia assim, o Espírito Santo está onde quer que se diga a verdade. Por isso Santo Tomás de Aquino aceitava perfeitamente as verdades descobertas pelo filósofo pagão Aristóteles. Porque embora Aristóteles não fosse um santo, embora Aristóteles não fosse cristão, embora Aristóteles, né, não tivesse conhecido a Jesus Cristo, o santo frade Tomás de Aquino não tinha nenhum pejo, não tinha nenhuma vergonha, ele era humilde o suficiente para aprender com um filósofo pagão, porque ele sabia que se ali estava a verdade, era o Espírito Santo falando, mesmo que estivesse falando por um pagão. Isso aqui é perfeitamente razoável. Só que eu não estou fazendo um argumento ad hominem, por quê? Porque eu não estou tocando na moralidade da pessoa sem
tocar no argumento. Eu estou mostrando como o argumento do filósofo relativista é um argumento que nasce de uma imoralidade. Entenderam? Aquele argumento brota da imoralidade e leva à imoralidade, ou seja, o argumento é imoral. Para vocês entenderem o que eu estou dizendo, vocês procurem no site, existe um filósofo chamado Olavo de Carvalho. Não sei se já ouviram falar dele, né? O site dele é www.olavodecarvalho.org. Na página inicial do site dele tem lá um quadrinho de busca. Você digite a palavra paralaxe cognitiva. Na próxima aula nós podemos falar um pouco mais sobre essa questão de paralaxe, não é? Mas isto que eu estou dizendo aqui para vocês, que faz parte do projeto filosófico clássico, foi estudado mais profundamente nos últimos tempos por esse filósofo, Olavo de Carvalho. Então vocês digitem lá, paralaxe, e nós iremos tratar disso na próxima aula, para nós vermos o que é a paralaxe cognitiva. Tá bom? Mas existe exatamente esta realidade que está aqui em jogo. Os filósofos antigos já haviam enxergado isso, não tinham usado essa palavra paralaxe cognitiva, que a palavra foi cunhada por Olavo de Carvalho, né? Ela é tirada da ciência física e colocada dentro da ciência filosófica. Mas é um fenômeno interessantíssimo. Toda a filosofia moderna, ela sofre deste mal chamado paralaxe cognitiva. Bom, vamos deixar a paralaxe cognitiva para a aula que vem, não é? Para nós entendermos o que quer dizer essa palavra, qual é o conteúdo específico daquilo que o Olavo está recordando. Mas por hoje, nos basta analisarmos por que os filósofos como Sócrates, Platão, Aristóteles, por que os filósofos não veem que seja possível uma pessoa fazer filosofia sem ser virtuoso. Antes de você fazer filosofia, você precisa já estar no caminho da virtude. Pode ser que a filosofia vá aos poucos fazendo você ficar mais virtuoso ainda. Mas não é possível uma pessoa, na sua desonestidade moral, fazer filosofia. Por quê? Porque ela irá dar espaço, não é, às desonestidades intelectuais. Para uma pessoa fazer filosofia, ela tem que tomar a decisão moral, vejam, é uma decisão moral de aceitar a verdade mesmo que ela seja desagradável, mesmo que ela não seja aquilo que eu esperava. E é isso que falta hoje em dia. Vamos supor, feministas começam a estudar filosoficamente o feminino. Mas se elas estudarem filosoficamente o feminino e começarem a ver que existe na psicologia feminina, na constituição física feminina, alguma desvantagem, e que depois, ao fazer uma reflexão filosófica sobre a mulher, vamos ver o que é a mulher. O que é a mulher? Qual é a diferença, filosoficamente, né, entre homem e mulher? A diferença de gênero. Em que existe ou não existe uma consequência filosófica dessa diferença? Claro que o homem em si, antropos, de dois gêneros, eu posso investigar
Metafisicamente, a antropologia filosófica faz isso. Mas eu posso investigar metafisicamente uma diferença entre a mulher e o homem, ou isso é alguma coisa que deve ficar para as ciências humanas menos filosóficas? Bom, não vamos fazer aqui, né, essa investigação filosófica, mas para dizer, para continuar o nosso exemplo, imagine que uma feminista, ao investigar filosoficamente, ela descubra que a mulher tem certas vantagens sobre o homem e que a mulher tem certas desvantagens diante do homem. E porque ela é feminista, ela vai desonestamente e varre para debaixo do tapete as desvantagens e só fala das vantagens. Ora, gente, isso daí chama-se desonestidade intelectual. Entenderam? Nós, quando fazemos uma investigação, precisamos jurar para nós mesmos que nós não iremos cometer esse tipo de desonestidade. Agora, isso é uma decisão moral. O que é que existe na filosofia moderna? Existe uma convicção de que a verdade não existe, a verdade não é alcançável e, portanto, já que não existe a verdade, existe somente a conveniência, existe aquilo que é útil, aquilo que me convém, não é? Então, para os grandes mestres da dúvida, que nós iremos estudar nesse semestre, Marx, Freud e Nietzsche, né? Para esses grandes mestres da dúvida, como dizia Paul Ricoeur, eles não creem na verdade. Por quê? Para Marx, essa coisa de verdade é uma ideologia. Para Nietzsche, verdade é uma ilusão. Para Freud, verdade é racionalização. Ou seja, verdade é sempre uma construção da mente humana. A verdade, ela não existe. É por isso que tudo é relativo. Mas escuta, a primeira coisa que nós temos que compreender é que Marx, Freud e Nietzsche não podem viver nisto que eles estão dizendo. A vida deles, essa própria frase que eles estão pronunciando, é uma frase insustentável. Por quê? Você está dizendo que a verdade não existe. Agora, essa frase aí que você está dizendo, ela é verdade? O que é que eu entendo por verdade? Não é? É um conhecimento que um sujeito possui que encontra algo de objetivo na realidade, independente do pensamento. Não é? Não é isso? O que é o real? Estão lembrados do que é o real? Real é aquilo que é mesmo que eu não queira. Não é isso? Então, conhecer a verdade é conhecer a coisa como ela é, mesmo que eu não queira que ela seja. Independente do meu pensamento. Não é meu pensamento que está produzindo aquilo. Aquilo existe, aquilo tem um ser independente do meu pensar. Não é o meu pensar quem está produzindo isso. O meu pensar conheceu isso. Eu estou na verdade. Eu conheci a verdade. Verdade é isso. Muito bem. Pergunto, senhor Freud, senhor Marx, senhor Nietzsche. Os senhores dizem que verdade não existe. Existe algo no mundo real que corresponda a essa sua frase? Se existe algo no mundo real que corresponde a essa sua frase, você está proferindo uma verdade. Logo, essa frase que você está dizendo, ela é autodestrutiva. Você não é capaz de viver disso. Além do mais, além de ser uma contradição na sua própria opinião, que não se sustenta, vamos investigar por que você está fazendo isso e por que você está falando isso. Porque você é safado. Porque você, Freud, porque você, Nietzsche, porque você, Marx, não é virtuoso o suficiente de aceitar algo que vá contra a sua criação, a sua invenção. Porque você não está preocupado em buscar a verdade. Você está preocupado em marketing, em fazer, né, uma filosofia para você ser famoso, alguma coisa que o valha, ou outras intenções piores ainda.
É um jogo linguístico, eis aí a filosofia da linguagem. É um jogo linguístico onde eu faço malabarismos linguísticos para enganar, para embromar as pessoas que estão me ouvindo. Eu pareço inteligentíssimo, mas isso é simplesmente uma masturbação mental, porque não corresponde àquilo que você vive. Você não é capaz de ir à feira e comprar uma penca de banana a partir dessa sua filosofia. Quanto menos fazer coisas mais importantes. Você não é capaz de encher o tanque de gasolina do seu carro a partir dessa filosofia de que a verdade não existe. Então, para que você inventou isso? Nós iremos ver. Por enquanto, eu só estou dizendo sem provar, tá? Mas as provas virão durante o nosso curso. Nós iremos ver que as intenções são as menos bonitas possíveis. São intenções maldosas que querem realmente, é uma luta pelo poder, é para ludibriar. A mente revolucionária é uma mente doente, no sentido literal da palavra e também no sentido moral da palavra. É uma doença moral. E o mundo está ficando doente disto. Os nossos padres estão doentes disso, os nossos bispos estão doentes disso, os nossos seminaristas estão doentes disso. E saiba, faz parte da primeira aula aqui, saiba, eu irei lutar para tirar isso da sua cabeça. Cuidado. Então, se alguém acha que ficará ileso no meu curso, cuidado. Eu aconselho você a trancar a matrícula imediatamente. Tá? Peça dispensa, peça ao seu formador de não fazer filosofia da linguagem. Não que eu esteja subestimando a inteligência dos senhores, não é? Os senhores podem perfeitamente dialogar comigo, nós iremos trocar ideias, debater, discordar, concordar e acordar. Tudo isso nós vamos fazer nesse curso. Mas saiba, eu não tenho o pudor de mudar a opinião de um seminarista, de um filósofo, de um aluno, entenderam? Eu não tenho medinho. Eu não faço de conta, porque tem outros filósofos, professores, padres, oradores, jornalistas, profissionais da fala. Tem outros profissionais que estão ali para fazer sua cabeça, para mudar sua opinião, mas não te avisam isso. Eles dizem, não, você tem direito à sua opinião. Enquanto isso, ele vai minando as suas convicções. Não, eu estou te respeitando. Não, porque isso é a sua opinião. Que beleza, vamos valorizar a opinião do aluno. E vai enchendo sua bola. E você vai achando que você é o máximo. Né? E aí, quando você vê, você virou piolho. Sabe o que é piolho? Piolho é um negócio que anda na cabeça dos outros. Né? Ou seja, você só vive na cabeça dos outros. Você não pensa. Você é papagaio. Você repete as bobagens que você aprendeu por aí. Eu não pretendo fazer isso com os senhores. Eu pretendo, desde o início, ser muito honesto e dizer, cuidado, irei argumentar com uma finalidade, mudar sua opinião. Por quê? Porque eu creio que o esforço filosófico é uma busca da verdade e nós precisamos pôr em questão as nossas opiniões para nos aproximarmos dela. Como eu estou já nesse negócio há alguns anos, né? Como eu já estou há alguns anos ensinando e estudando filosofia, então não é tão fácil assim eu agora me desfazer de coisas que é depois de uma longa investigação, de estudo, de ouvir outras pessoas, de ler textos, de examinar a realidade, de examinar a minha consciência, etc. e tal, não é muito fácil de eu me desfazer destas coisas
se você não tiver um argumento muito bom. Eu estou aberto para mudar de ideia. Estou aberto para você me convencer do contrário. Não é? Mas precisa ser argumento convincente, né? Não tenho dúvida que eu posso aprender com os alunos e que eu posso mudar de ideia. Tá? E não tenho dúvida também que eu erro, tá? Então, saibam disso. Eu não sou tão louco de achar que eu jamais erro, que eu não tenho... Não, eu erro. Às vezes eu digo coisas, né, que são estupidezes verdadeiras, ou seja, falta de estudo. A gente erra os dados, né? Isso acontece. Mas existe o propósito, pelo menos a vontade, de querer acertar e de buscar a verdade. E eu gostaria de que você se apaixonasse por isso também, por essa busca. E, para se apaixonar por essa busca da verdade, nós precisamos estar dispostos a mudar de ideia. Eu preciso estar disposto a mudar de ideia, você precisa estar disposto a mudar de ideia. Agora, para mudar de ideia, a gente precisa ter argumentos com base na realidade. Tá bom? Então não é uma fé, não é catecismo, nós estamos aqui para filosofar. Né? Então, o que não quer dizer que eu não tenha fé, eu tenho. Não irei filosofar a partir da fé. Todas as vezes que eu disser alguma coisa que é de fé, eu aviso. Eu digo, olha, isso é o catecismo, isso é a fé. Né? Filosoficamente, a filosofia não conhece isso. Eu vou avisar. Mas também não vou fazer de conta que eu não sou padre. Alguma dúvida sobre o nosso projeto? Muito bem. Então, como é que nós vamos fazer o nosso estudo de filosofia da linguagem? Bom, a primeira coisa que eu devo dizer a vocês, eu não tenho uma apostila para dar para vocês. Essa apostila precisa ser construída todos os anos, porque trata-se de um pensamento. O ato de pensar muda. De um ano para o outro, né, as coisas mudam. Eu não sou estático. Eu tenho a pretensão de que de um ano para o outro eu mudo. Ou seja, não é que eu mudo da água para o vinho, do 8 para o 88, mas a gente reajusta as coisas, melhora. Certas coisas que para nós eram muito arraigadas e claras começam a parecer um pouco questionáveis. Outras posições que o ano passado eu via, não, eu acho que eu vou por aqui. A gente vai reconstruindo. Esse curso de filosofia da linguagem, não é? Eu já o reconstruí. Esta é a 9ª reconstrução. Já reconstruí esse curso 9 vezes. É a 9ª vez que eu leciono esse curso. Ora, 9 vezes quer dizer que 9 vezes você se questiona sobre as mesmas coisas, 9 meses você vai revisitando aqueles argumentos, 9 vezes você enxerga cada vez melhor. Não é isso? O conhecimento que você tem de você hoje é bem diferente do conhecimento que você tinha 10 anos atrás. Hoje você se conhece melhor. Você é sempre o mesmo. Você é a mesma pessoa, você não é outra pessoa. Não é que você é uma metamorfose ambulante, né, como diz Raul Seixas, né? Você é a mesma pessoa, mas essa pessoa você vai conhecendo melhor. A mesma coisa o fenômeno da linguagem. O fenômeno da linguagem é o mesmo. Há 9 anos atrás ele era um, né? Hoje ele continua sendo a mesma coisa, só que a gente vai enxergando coisas que não enxergava antes. Então, eu comecei esse curso há 9 anos atrás. Há 9 anos atrás eu investigava muito o fenômeno linguístico através dos filósofos mais modernos, da moda, né? E estudava bastante Wittgenstein, que está muito na moda no Brasil, etc. Estudava a linguística pragmática de Karl Otto Appel. Nunca concordei com esses autores, mas eu os estudava com afinco para entender o que é que eles realmente estavam pretendendo. Comecei a ver
as desonestidades pueris que estavam atrás desse tipo de opinião, Habermas e Companhia Limitada, e resolvi não trilhar mais este caminho, porque se gastava uma energia imensa e um tempo imenso para entender a linguagem desses filósofos, para entender o que eles estão falando, para entender o que eles estão dizendo, e depois de um esforço imenso de entender tudo aquilo que ele está dizendo, você chega à conclusão de que o que eles estão dizendo é uma sandice pueril que não tem cabimento. É tudo. O problema desses filósofos é que eles dizem as coisas de forma complexa. Então, como eles falam as coisas com a linguagem hermética, complexa, técnica, uma linguagem até mesmo inventada por eles, muitas vezes, você passa a vida inteira tentando aprender aquela linguagem, quando finalmente você vai trocar em miúdos aquilo que o cara está dizendo, você vê que é uma bobagem. E chama-se frustração. Porque você sente que jogou um tempo enorme da sua vida fora por um negócio que não vale a pena. Então, eles passam por inteligentes. Vejam que uma coisa é inteligência, outra coisa é complexidade. Tá? É um pensamento complexo e difícil, no sentido de trabalhoso de você captar o que ele está dizendo. Mas uma vez que você captou, você vê que é de uma indigência intelectual vergonhosa. Entendem? Por quê? Porque tudo, o mundo, aquele mundo complexíssimo, está construído na base de uma decisão imoral. Uma vez que você se dá conta disso, você fica até revoltado com você mesmo. Como é que eu fui retardado o suficiente de dedicar uma vida inteira ao estudo disso, sendo isso aquilo que é? Agora, para você mudar isso, você precisa ser muito honesto com você, né? Isso é um dos problemas. Uma vez, um rapaz foi falar com uma professora na universidade. Chegou e disse: professora, isso daqui que a senhora ensina está errado por isso, 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 isso. Deu uns textos do Olavo de Carvalho para ela ler. Mostrou para ela porque o que ela ensinava estava completamente errado, equivocado. A professora entrou em crise. Um mês depois, o aluno voltou a falar com ela: e aí, professora? A professora disse para ele: olha, meu filho, eu vejo que o que você está dizendo aqui e que o Olavo de Carvalho está dizendo é correto. Mas eu não posso mudar minha opinião. Porque se eu mudar a minha opinião, eu vou ter que desdizer tudo o que eu sempre disse a minha vida inteira e vou ter que admitir que todos os estudos que eu fiz foram completamente inúteis. Eu não posso fazer isso com a minha vida. Bom, parabéns para você nessa data querida. Pelo menos ela está sendo honesta o suficiente de admitir a sua desonestidade. Ou seja, ela não é mulher forte o suficiente, ela não tem fibra moral suficiente para se converter. Para chegar e dizer: olha, é verdade, é uma sandice, eu estava errada. É essa a verdadeira filosofia, gente. Nós precisamos entender que ou você é virtuoso o suficiente para mudar e se adequar à realidade, ou você vai ficar na moda filosófica. E não somente isso. Vejam só, muitas vezes você é condenado por buscar a verdade, condenado a ser uma espécie de cavaleiro solitário, né? Em que sentido? Se você está buscando a verdade, saiba, você está nadando contra a correnteza. Então, verdadeira filosofia não é coisa para adolescente. Adolescente é um animal gregário, entende? Adolescente, ele precisa de manada, ele precisa da turma. Se ele não tiver a turma dele, se não tiver a gangue dele, né? Se não tiver o grupo, ele se sente completamente fora. Então, o adolescente, ele se adequa ao grupo. Ora, o filósofo não pode ser um cara que vive com o grupo. Ele tem que buscar a verdade, mesmo que isto vá divorciá-lo do grupo.
E isso é uma coisa que exige uma certa ascese interior. Né? Significa que você precisa ser honesto o suficiente de chegar e dizer, não, esta é a verdade. Eu não vou criar briga com ninguém, mas esta é a verdade. E se você chegar a padre e você começar a notar que a verdade que você descobriu precisa ser pregada, divulgada, dita, transmitida, e isso começar a desagradar seu bispo, isso começar a desagradar todo o aparato eclesial que está ao redor, e começarem a jogar pedra na Geni, né? Começar a jogar pedra em você, você vai ter que novamente revisitar a sua opção virtuosa, moral, e dizer, não, eu vou trair a minha consciência e ficar com a turma, ou eu vou abraçar a verdade. Então é por isso que atrás do projeto filosófico existe essa virtude. Sócrates bebeu a cicuta, custou para ele, claro, custou a vida, mas ele não traiu sua consciência. Atrás do projeto filosófico original, no Ocidente existe a virtude. Hoje em dia, nós estamos vivendo exatamente o clima contrário. Você vai nas universidades brasileiras e europeias e americanas e você encontra o quê? Gente que vive a vida inteira endeusando os sofistas, ou seja, os filósofos desonestos contra os quais Sócrates, Platão e Aristóteles lutaram a vida inteira. Hoje, estar na moda é ser sofista.